Gênesis capítulo 50, nós vamos ler a partir do versículo 15, do 15 ao 21. Diz a palavra: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus amados irmãos, há momentos na nossa vida que perdemos a direção, o rumo, e nesses momentos nós precisamos praticar algumas coisas, tomar algumas atitudes que poderão nos trazer de volta um novo rumo, um novo tempo, uma nova história. Todos nós já passamos, se não, talvez os mais jovens não passaram, mas irão passar por situações assim, em que parece que a gente perdeu a direção, de fato, perdeu a direção, o rumo. E para que a gente possa voltar novamente ao eixo, há necessidade de tomar algumas decisões, de realizar algumas atitudes para que a gente possa ter um novo rumo, voltar para o rumo, para o prumo, para o alinhamento, e a gente viver um novo tempo, viver uma nova história. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós vemos as atitudes que o irmão de José, eles tiveram diante dele. Nesses versículos, nós encontramos uma nova fase da vida de José e dos seus irmãos, nos quais eles viveriam a partir de então. Quem aqui lê a palavra de Deus sabe da história de José e de seus irmãos, que José, ainda na sua adolescência, ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi parar num país estranho, cresceu ali num país estranho, onde ele, perdeu praticamente toda a sua adolescência, parte da sua juventude, na prisão. Depois de ali, no Egito, ele ter sido acusado pela esposa de Potifar, de tentar forçar ela a práticas ilícitas. E ele então é preso, passa um bom tempo preso. Mas depois ele sai da prisão, e ele se torna o governador do Egito, da maior potência do mundo naquela época, como se fosse os Estados Unidos hoje. Mas, para os irmãos de José, talvez não houvesse nem esperança de que ele estivesse vivo. Para o pai dele, aí é que não tinha esperança, porque quando eles vendem seu irmão, porque a ideia era matar, mas o seu irmão mais velho disse: não vamos fazer isso. E então eles entraram no consenso e venderam
a uns ismaelitas que ali passavam e depois venderam lá no Egito, comercializaram ele. E quando chegam de volta à casa do seu pai, o velho Jacó, eles então dizem que José tinha sido morto por uma fera ali no deserto. Aquele homem chora muito. Aquele homem passa a conviver com a dor do luto, mesmo seu filho estando vivo, mas ele não sabia. Até que uma grande fome veio sobre aquela região. E por providência de Deus, José é tirado da prisão. Ele interpreta os sonhos de Faraó. E ele então é colocado, ele é posto como governador ali do Egito, onde ele, de uma forma sábia, ele junta alimentos, estoca alimentos para uma grande seca de 7 anos que viria, forçando assim todos os países vizinhos a ir até lá comprar alimento, porque só lá tinha o alimento. Então os irmãos de José, eles descem para lá para comprar alimento. Quando eles chegam, José reconhece eles, mas eles não reconhecem José. José então fica com o irmão deles lá preso, e a história todo mundo sabe, que depois de tudo, ele é reconhecido, ele se apresenta para os seus irmãos, como sendo o irmão deles que estava vivo, e aí ele manda então trazer o seu pai, a sua família, cerca de 70 pessoas vieram para o Egito naquela época. Então o tempo passa, eles passam a morar ali no Egito, o faraó dá uma terra, a terra de Gósen, para que eles morem ali, para que eles plantem, para que eles criem seus animais. Mas o tempo passou, Jacó, ele então havia morrido, o último dos grandes patriarcas do povo hebreu. Ele morreu, e agora como seria esse novo tempo? Como seria essa nova fase da vida deles? Sem a presença daquele que carregava a promessa de ser uma grande nação, que Deus havia prometido para o avô dele, Abraão, para o seu pai Isaque. Essa promessa chega a ele. Decisões e atitudes precisariam ser tomadas para que dias melhores pudessem vir na vida de todos eles. Porque quando Jacó morre, os irmãos dele então dizem: agora ele vai se vingar de nós. Talvez ele nunca tinha feito isso por causa da presença do nosso pai, para não gerar sofrimento ao velho. Mas agora ele vai se vingar de nós. Ele vai tratar nós com rispidez, ou quem sabe até tirar a nossa própria vida, porque lá atrás nós fizemos muito mal para ele. Lá atrás nós tratamos ele muito mal, e agora quem sabe ele está no poder, ele é poderoso, ele tem a oportunidade, e ele vai se vingar, ele vai pisar em nós, ele vai maltratar. Esse é o pensamento de muita pessoa, de muita gente, e é isso que muita gente faz, quando tem a oportunidade de se vingar, quando tem a oportunidade de pisar em alguém que talvez lhe fez algum mal lá atrás. E eu quero, irmãos, mostrar quais foram as atitudes que tanto José quanto seus irmãos tiveram para que vivesse esse novo tempo, a nova fase, esse novo momento da história deles, sem a presença de Jacó. Como seria, que atitude eles tomaram? Primeiro, irmãos, aprenda a fazer uma autoavaliação. Eles então fizeram uma autoavaliação. E é isso que nós temos que fazer, irmãos, quando nós perdemos o rumo, a direção. É a gente fazer uma autoavaliação, avaliar nós mesmos, a nossa própria vida, o nosso coração. Onde estamos indo, o que estamos fazendo? Podemos machucar pessoas e achar que não estamos machucando, né? Eles então tomam essa decisão na parte B do versículo 15. Eles dizem assim, os irmãos de José: vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal
todo o que lhe fizemos, né? Todo o mal que lhe fizemos, que lhe causamos. Aqueles homens, eles fazem uma avaliação, dizem, olha, ele vai agora vingar-se de nós. Nós fizemos muito mal para ele. E nós corremos, irmãos, esse risco de machucar pessoas e achar que não estamos machucando. Podemos também saber que nós estamos machucando, como foi o caso deles. Eles tinham consciência, nós machucamos eles, nós ferimos eles, nós fizemos mal para eles. E às vezes corremos o risco de fazer isso. Está machucando, maltratando, agindo mal com as pessoas, conscientemente, talvez até de forma planejada. E a gente não tomar atitude de mudança. A gente ficar delongando isso por anos e anos, o tempo vai passando e a gente diz, eu feri, eu maltratei, eu pisei, eu humilhei, mas não tem uma atitude de fazer essa autoavaliação. Uma autoavaliação, irmão, sempre será necessário para grandes transformações. Foi o caso de Zaqueu. Quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, relatado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E ele então é convertido. O texto nos diz, no versículo 8 do capítulo 19 de Lucas, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorqui, ou roubei, defraudei alguém, de alguma coisa eu devolverei 4 vezes mais, que era o que a lei mandava. Então Jacó, quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele é alcançado pelo Espírito Santo, regenerado, passa pelo processo do novo nascimento, Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Jacó, ele faz uma autoavaliação, diz, eu sou agora uma nova pessoa, uma nova criatura, mas lá atrás, eu roubei muita gente, eu era um coletor de impostos, eu explorei muita gente, eu extorqui muitas pessoas. E depois que ele fez essa autoavaliação, ele tomou uma extraordinária atitude de ser e fazer diferente. E é exatamente isso, irmãos, que Deus espera de nós. Deus, ele sabe que nós somos imperfeitos, nós temos consciência que somos imperfeitos e que nós podemos, talvez, maltratar, machucar alguém com atitudes e palavras, mas o que Deus espera de nós é que nós façamos uma autoavaliação, reconheçamos nosso erro e a gente toma a atitude de ser e fazer diferente, não continuando sendo a mesma pessoa. Então, irmãos, entenda uma coisa, entendamos uma coisa, nós podemos ser melhor. Você pode ser melhor para que dias melhores sejam restabelecidos na sua vida. Nós podemos ser amanhã melhor do que nós somos hoje. Nós podemos, irmãos, amanhã ser diferente, tomar atitudes diferentes, agir diferente do que nós fomos hoje. Nós precisamos, irmãos, fazer essa autoavaliação, como aqueles homens fizeram, e chegar à conclusão, nós fizemos muito mal para o nosso irmão. Em segundo lugar, irmãos, coloque em prática os bons conselhos. Coloque em prática os bons conselhos. No versículo 16, o que ele diz aí? Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, né? Então, eles vão até José, eles mandam um recado e dizem, olha, antes de morrer o teu pai nos ordenou que te dissermos o seguinte. Ou seja, irmãos, eles dizem, olha, o nosso pai nos deu conselhos para que nós pudéssemos ter reconciliação entre nós. Ele nos aconselhou. Então, irmãos, quais os bons conselhos que você deixou de praticar? Porque todos nós ouvimos conselhos. Durante toda a nossa vida nós estamos ouvindo conselho, desde que nós nos entendemos de gente, nós estamos ouvindo conselhos. Nossos pais que estão aconselhando. Quando é criança, está caminhando por um lugar que tem uma altura e que aquela criança pode cair e machucar, diz, olha, não vai para aí, você vai cair e se machucar. Conselhos.
Não meta o dedo na tomada, você vai pegar um choque. Conselhos. Vá comer feijão, Daniel, senão tu vai ficar anêmico. Conselhos. Tantos conselhos, e ao longo da vida nós vamos ouvindo conselhos, recebendo conselhos. Quando é na fase da adolescência, aí aqui os conselhos parece que multiplicam, né? Não é, Samuel? Manuel, Wendla, né? Quando chega nessa fase da adolescência, os conselhos então se multiplicam, porque nessa fase parece que os adolescentes pensam que já são dono do nariz, que sabem de tudo, que não precisam do conselho do pai, de mãe, de ninguém. Eles sabem fazer do jeito deles e vai dar certo. E acabam quebrando a cara. A Bíblia, irmão, mostra que praticamos os conselhos, e quando praticamos, nós estamos sendo sábios. A Bíblia diz em Provérbios 12:15, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ele está dizendo, o insensato, aquela pessoa sem sabedoria, ele parece que sabe fazer tudo, não precisa de conselho. Mas a pessoa sábia é a pessoa que sabe ouvir conselhos. É aquele que ouve conselhos e coloca em prática. Conselhos simples como orar mais, ler a Bíblia, fazer devocional, estar em comunhão com os irmãos, podem fazer toda a diferença na sua vida cristã. Quantos irmãos que fraquejam na fé porque faltam isso? Falta oração, falta ler a Bíblia, falta fazer um devocional em casa, né? Talvez chegue em casa no domingo, pega a Bíblia, joga lá, vai pegar quarta-feira, se vier para o culto quarta-feira, senão no próximo domingo. E precisamos tomar essas atitudes para que a nossa vida cristã seja melhor. Descansar, dar mais tempo, mais atenção aos filhos, à esposa, ao marido, fará toda a diferença na sua relação familiar. Quantas vezes, irmãos, isso é desprezado? Quantas vezes isso é rejeitado, esses conselhos? E acaba gerando problemas na família. Infelizmente, os irmãos de José, eles esperaram o pai morrer para colocar em prática os conselhos. Infelizmente, irmãos, quantos filhos que às vezes só vai cair na real quando os pais estão mortos? Eu poderia ter ouvido meu pai, minha mãe. Ou quantos que só vão dar ouvido quando quebra a cara, quando está lá na lama com os porcos, como filho pródigo. Poderia ter ouvido o conselho do meu pai lá atrás, não ter partido, ter permanecido. Não espere que algo morra em sua vida para colocar em prática os bons conselhos, mesmo que pareça simples. Não espere que a sua fé morra para que você venha agora lutar, talvez o dobro, esforçar mais para renovar a sua fé. Renove a cada dia a sua comunhão com Deus, leia a palavra, ore, congregue, sirva a Deus. Não espere que seus filhos sejam levados para o mundo para poder começar a orar por eles. Não espere que seu casamento se quebre para depois você querer consertar. Buscar a Deus. Trate hoje. Trate hoje. Ouça os bons conselhos. Terceiro lugar, irmãos, faça diferente. Quando eles vão até lá, o versículo 17 diz: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus e teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele. Olha a atitude deles agora, irmãos. Eles disseram: olha, nosso pai disse para você nos perdoar. E nós estamos aqui pedindo: perdoa os pecados que nós cometemos contra você. Todo o mal que fizemos contra a tua vida. Talvez vieram a lembrança daqueles homens, o quanto o irmão deles tinha sofrido.
Sofreu longe do seu pai, vivendo uma adolescência longe, num país distante. O pai sem saber que ele estava vivo. Passou muitos anos na prisão, sem nenhum apoio familiar. Então ele diz: perdoa nós. José, quando ouve, com a atitude dele, ele chora. E com a atitude de seus irmãos, eles vieram e se prostraram, fizeram diferente. Irmãos, nós não teremos resultados diferentes se fizermos tudo sempre igual. Se não houver mudança, sempre vai ser a mesma coisa. Sempre vai voltar para o mesmo lugar. Sempre vai voltar de onde caiu. E nós precisamos, irmãos, fazer diferente. Fazer diferente. Para que não seja tudo igual. Os irmãos de José reconheceram suas falhas, arrependeram-se, humilharam-se, né? E eles, irmãos, pediram: nos perdoa. Esquece o que ficou para trás. Nós estamos aqui pedindo o seu perdão. E ali nasceu um novo recomeço, uma nova história. Todo o peso que havia no coração deles, na mente deles, estava sendo jogado fora pelo perdão do seu irmão. Toda a mágoa do seu irmão jogado fora por oferecer perdão. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Está numa versão diferente daí dos irmãos, tá? O prêmio do chamado celestial, que Deus em Cristo Jesus nos deu. Então, irmãos, como é importante deixar para trás o passado no passado. Como é importante ter atitude diferente, de arrependimento. Como é importante, irmãos, nós não carregarmos mágoa nem rancor. Porque se nós não perdoamos, se nós carregamos mágoa, toda coisa a gente olha para o passado, é uma ferida que nunca vai se sarar. Então é necessário que a gente tenha atitude diferente, que a gente peça perdão, e é importante que quem perdoa também deixe para trás. Deixe para trás, não guarde ressentimento, não tenha espírito de vingança, mas olhe para frente, avance em um novo recomeço. Outra atitude, irmãos, a gente deve perdoar, como foi lido aí no verso 17, 18, foi isso que aconteceu. Versículo 17, assim disseram a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizemos mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Que atitude, irmãos? De alguém que foi ferido, de alguém que foi maltratado, como foi José diante de seus irmãos. Quando eles chegam, pedem perdão, se prostram, reconhece seu erro, ele diz: não tenham medo, eu estou por acaso no lugar de Deus? Eu não estou aqui para julgar, para condenar vocês. Então, irmãos, no final, nós contemplamos como José reage às atitudes dos seus irmãos. Ele age com misericórdia, acreditando na capacidade que a pessoa ou as pessoas têm de mudar, e por isso ele perdoa. Ele perdoa. Quantas pessoas, irmãos, que não conseguem liberar perdão? Quantas pessoas que morrem
sem perdoar o mal que alguém lhe fez. Perdão é a liberdade do coração. Porque, irmãos, enquanto a pessoa não perdoa, o coração ele fica preso, a mágoa, a tristeza, a choro, a pranto, a aprisionamento. E perdão ele liberta o coração. O perdão ele limpa, ele faz uma asepsia na alma, ele cura a mente da pessoa. Nós precisamos, irmãos, ser pessoas que oferecem perdão. Ah, mas alguém me fez um mal muito grande. Maior mal fizemos nós para Deus. E Ele nos perdoa. Nos perdoa de uma tal forma que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Para nos reconciliar com Ele, porque nós não tínhamos condição de por nós mesmos nos reconciliar com Ele. Por sermos tão pecadores, impuros, indignos e merecedores da condenação do inferno. Então Ele envia seu Filho de uma forma pura e plena. Ele morre em nosso lugar e faz esse elo de ligação, de perdão. E passamos então a ter paz com Deus. Somos reconciliados com Deus, que nos perdoou de tão grande transgressão. O apóstolo Paulo, ele descreve isso no capítulo 5 de Romanos. Ele mostra o quanto o amor de Deus é grande em nos perdoar. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, como é importante deixar o passado no passado e a gente oferecer perdão para as pessoas. Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Olha o desafio, irmãos. Não é perdoar segundo a nossa justiça, não é perdoar como você vê alguém, o seu próximo perdoando, é perdoar como Deus nos perdoou. Olha a sublimidade disso. Perdoar como Deus nos perdoou. E Deus lhe perdoou. Deus lhe amou. Lhe amou de uma tal forma que você nunca vai conseguir entender, compreender, descrever isso. Deus te perdoou, te trouxe para perto dele, te abraçou, te acolheu como filho, como filha. O apóstolo João, admirado disso, ele diz: olha, veja com grande amor não tens amado o Pai, a ponto de nos chamar de filho de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, perdoe. Perdoe. Creia que o perdão, ele triunfa sobre o ódio. Creia que o perdão, ele tem o poder de arrancar o coração da prisão. Creia que o perdão, ele é o remédio, com a dose certa, para as feridas da alma. Coloque você nesse lugar de oferecer perdão. O perdão, ele coloca você em um relacionamento com Deus. Porque quando Deus te perdoa, você tem um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento paternal. O perdão te coloca num relacionamento certo com as pessoas também. Outra coisa, irmãos, para que possamos viver dias melhores, tempos melhores, quando as coisas dão errado na nossa vida, nós precisamos encorajar as pessoas que ao mesmo tempo sermos encorajadas. Foi isso que aconteceu. Quando os irmãos de José eles chegam lá e dizem: nosso pai disse assim, 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 nós queremos que você nos perdoe. Ele então chora e ele diz, quando vê os irmãos ali prostrados, ele diz: não tenham medo, não temais. Está aí no versículo 19. Essa foi a primeira frase que José ele usa para seus irmãos. É uma frase de encorajamento, de alívio, porque aqueles homens estavam cheios de medo. Nós agora estamos nas mãos dele. Ele é poderoso. É a segunda pessoa mais importante do país, da nação mais poderosa do mundo. E lá atrás nós fizemos tanto mal para ele.
E agora nós estamos nas mãos dele. Imagine, irmãos, o tamanho do medo que estava no coração daqueles homens, da apreensão. De quantos dias talvez eles fizeram pensando, e aí é a hora de nós irmos lá, de falar com ele, de pedir perdão, ou nós ficamos por aqui mesmo, esperamos ele vir atrás de nós. Imagine o medo que estava naqueles irmãos, naquelas pessoas, a aflição no coração deles, na alma deles, porque eles sabiam tanto mal que eles tinham feito para José. É nossa missão, irmãos, levantar, encorajar, validar, incentivar, animar, trazer a alegria dos corações aflitos. É nossa missão encorajar as pessoas, oferecendo perdão. É nossa missão, irmãos, quando ver alguém caído, por mais que ele tenha pecado, por mais que ele tenha se sujeitado à sua natureza, aos rudimentos do mundo, é a nossa missão levantar, é a nossa missão encorajar, é a nossa missão levar ânimo àquela pessoa, levar alegria àquele coração que está aflito, que está chorando, que está quebrado. É a nossa missão como cristãos. Mas quantos, irmãos, que não fazem isso? Se aproveita da situação e a pessoa está caído, ele joga mais para baixo, empurra mais. Essa não é a atitude cristã, não é a atitude correta. Em Filipenses 4:4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegre-se sempre. Mesmo estando em um calabouço, era exatamente a situação do apóstolo Paulo. Ele estava preso. Ele estava preso em Roma, ele estava no calabouço. Ele dá essa palavra de alegria para aqueles irmãos. Olha, sejam alegres, alegre-se no Senhor. E a palavra aqui é no imperativo, ele está dando uma ordem, dizendo, olha, sejam alegres por tudo que Deus já fez por vocês. Pelo amor de Deus, pelo perdão que Ele deu, pela salvação que Ele lhe deu. Ele está encorajando aqueles irmãos diante das aflições que eles enfrentavam. E nós devemos, irmãos, encorajar as pessoas, oferecendo perdão, levando encorajamento, ânimo, dizendo, olha, você vai conseguir. Luta contra o pecado que talvez lhe derruba, que lhe aprisiona. Luta, você vai conseguir. Levante-se, talvez você teve uma queda na sua vida financeira, você talvez está estressado, levante, recomece, faça diferente, faça da forma correta, levante-se. Talvez o seu relacionamento com o filho ou com os pais não estejam bem, vai lá, faça diferente, peça perdão, é sábio, dá um passo atrás de vez em quando, é sábio. Então faça isso, seja hoje a alegria de alguém, não deixe o tempo passar, que seja hoje a alegria. Se há alguém para oferecer perdão, ofereça. Se há alguém para você pedir perdão, peça perdão. Se há alguém que está desmotivado, caído, vá lá, levante, mande uma mensagem, ore por essa pessoa. Mas irmãos, outra coisa, para a gente ter dias bons e melhores enquanto a gente passa por blackouts aqui nessa vida, é gratidão. Precisamos ser gratos. Reconheça Deus na sua história. José reconheceu. Versículo 20, ele diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José disse assim, olha, vocês me prenderam, quiseram fazer mal para mim, mas esse mal Deus converteu ele em bem, porque é pela minha causa, por eu estar aqui, que tantas vidas têm sido conservadas. Então, irmãos, ele reconheceu a mão de Deus. E como é importante saber que Deus, irmãos, ele não perdeu nenhum segundo da sua história. Que até aquilo que parece ruim, ele converte em algo bom. Ele converte para o bem. Talvez aquilo que lhe aconteceu de mal, Deus permitiu para ensinar você, ou ensinar a pessoa que lhe fez o mal. Para quebrantar.
para que algo acontecesse na vida de alguém de bom. Talvez Deus permitiu alguma aflição na tua vida. É exatamente isso que José entende. Ele compreende isso. Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jó 42, 5 diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Diante de tanta aflição que Jó, ele viveu, ele tem essa conclusão: ele, Senhor, eu te ouvia só de ouvir falar, o meu conhecimento teu era só nos ouvidos, agora eu vejo, Senhor, eu vejo a tua grandeza, eu vejo a tua soberania, eu vejo o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, teu amor. Por isso, irmãos, é necessário fazer de cada momento um momento especial, não deixar que as dores, as decepções nos paralisem, e não ficar perdendo tempo com ressentimentos. Não podemos. E para nós finalizarmos, o versículo de número 21 nos ensina que nós não podemos perder a oportunidade de abençoar as pessoas. Quando eles estavam com medo, sem saber o que ia fazer, pensando na família deles, muitos ali tinham filhos, netos já. Ele vai tomar talvez a nossa terra, nós vamos ser escravos, o que vai ser de nós? Talvez Faraó agora vai agir contra nós. O que ele diz no versículo de número 21 do texto? Ele diz assim: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e vossos filhos. Assim consolou e lhes falou ao coração: eu sustentarei vocês, não tenham medo. Agora, irmãos, era a oportunidade de José fazer diferente. Ele olha para seus irmãos e fala novamente para não terem medo. E diz que cuidará deles e dos filhos deles. Irmãos, não perca a oportunidade de servir. Não perca a oportunidade de fazer o bem até aquele que talvez lhe fez algum mal. Não perca a oportunidade de dizer: eu sou diferente. Você agiu comigo dessa forma, mas eu ajo diferente contigo. Você me tratou mal, eu lhe trato bem. Você, quando eu precisava, não estendeu a mão, eu lhe estendo a mão. Não perca a oportunidade de fazer o bem. José sabia, irmãos, que os seus irmãos precisavam disso. José sabia que eles serviam a Deus, e ele também servia a Deus, que ele aprendeu isso com o pai dele. E ele sabia servir a Deus com excelência, ele aprendeu a fazer isso. Ele serviu com excelência a Potifar, quando ele estava lá servindo na casa dele. Ele serviu lá na prisão, quando ele esteve preso de forma injusta. Ele serviu o Faraó como governador, sempre com muita dedicação e excelência. E nós precisamos, irmãos, servir as pessoas com dedicação e com excelência. Gálatas 6, 9 e 10 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mesmo que pareça difícil, não desista de servir, de fazer o bem para os que estão perto de você, e até mesmo os que estão longe. O próprio Jesus disse que maior no reino de Deus é aquele que serve. Outra coisa, irmãos, use bem as suas palavras. Ele falou de forma amável, né? Ele falou de forma amável, ele usou bem as suas palavras, José, né? Ele, em uma outra versão da Bíblia, aqui nós diz assim, no versículo 21, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Uma outra versão diz assim, ele lhe falou amavelmente. José não falou com asperidade, com dureza,
ele falou de forma amorosa, que aqueles irmãos se sentiram amados, perdoados, acolhidos, protegidos. Naquele momento José teria toda a razão, irmãos, de ser áspero, rancoroso, de gritar com eles ali, mas ele usa as palavras da melhor forma possível. Ontem, aqui na mensagem com as crianças, eu usei o texto de Provérbios 18, 21, que diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. A atitude de José, irmãos, mostra que ele sabia que as suas palavras guiariam a história. Ele poderia falar uma palavra que geraria vida ou morte para aqueles irmãos dele. Saber usar nossas palavras de forma sábia nos proporciona vida em tudo que nós fazemos. E onde nós mais tropeçamos, irmãos, é na língua. Tiago, ele disse isso, que nós tropeçamos em muitas coisas, mas especialmente na língua. Às vezes falamos impensadamente, no momento ali, do calor, da emoção do momento, e falamos palavras que não deveriam ser faladas. José sabia disso, ele usou as palavras sábias naquele momento. Que da sua boca, meu irmão, minha irmã, saem palavras de vida e não de morte. E que Deus nos ensine a usar as nossas palavras de forma sábia. Eu queria fazer aqui a aplicação rapidamente. Hoje é o dia de você olhar para a sua trajetória de vida, para todas as situações que você já passou, talvez de humilhação, ou que você tenha humilhado alguém, talvez que você foi maltratado ou que você tratou mal alguém, seu pai, sua mãe, irmão, esposa, amigo, colega de trabalho, pessoas do seu relacionamento, vizinhos ou pessoas desconhecidas. É tempo de você olhar para todas as situações que você já viveu, experimentou e desejar ser melhor. Aprender a fazer uma autoavaliação do que já passou. Colocar em prática os bons conselhos. Hoje é tempo de você escolher melhor as atitudes que você tomará e ter uma qualidade de vida melhor. Faça diferente. Faça para que tenha resultados novos. Perdoe. Faça uma limpeza na sua alma, na sua mente, no seu coração, de sentimentos que prejudicam a sua própria vida emocional, que lhe causam estresse, ansiedades e quem sabe até depressão. Encoraje as pessoas. Diga: você vai vencer, eu posso lutar com você, eu quero ser um companheiro, eu posso estar contigo, orando e ajudando. Declare palavras de ânimo e de alegria. E tenha gratidão. Agradeça a Deus. Não olhe só para o mal que as pessoas já lhe fizeram. Olhe para o bem que Deus fez por você. De ter lhe amado, lhe perdoado, enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Reconheça Deus na sua história. Ele não perdeu o controle em nenhum segundo da sua história. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil. Deus está permitindo para ensinar você ou ensinar alguém próximo de você. Talvez você está sendo um instrumento de Deus para o quebrantamento da alma e do coração de alguém. Talvez você diga: eu não entendo porque eu estou passando por tudo isso. Confia em Deus, nos planos de Deus, no projeto de Deus. Seja para a tua vida ou para alguém próximo de você, com quem você tem relacionamento. Não perca a oportunidade de abençoar, de servir, de doar. Servimos, irmãos, a Deus quando nós servimos ao nosso próximo. Use bem as suas palavras e assim você vai experimentar dias melhores em sua jornada nesta vida. Amém? Glória a Deus.